Prezados alunos, prezadas alunas, meus cumprimentos. Na aula de hoje, apresentaremos os crimes tributários em espécie, mais especificamente, os crimes tributários previstos na Lei 837/90, os crimes previdenciários previstos no Código Penal e os demais delitos correlacionados. Antes, contudo, de apresentarmos os tipos penais em espécie, é oportuno tratarmos de um tema extremamente interessante no que diz respeito à aplicação dos crimes ou análise dos crimes. Trata-se do conflito aparente de normas e o direito penal tributário. O que é o conflito aparente de normas? O conflito aparente de normas ocorre quando duas ou mais normas são aparentemente aplicáveis a um mesmo fato. Contudo, na realidade, a questão pode ser resolvida com a incidência de apenas uma destas normas. Um exemplo muito claro de uma hipótese comum no direito penal de conflito aparente de normas ocorre, por exemplo, no caso de um homicídio praticado com um golpe de faca. O sujeito saca uma faca, desfere um golpe de faca na sua vítima e a vítima, em virtude deste golpe, morre. A gente observar, nós vamos entender o seguinte: antes da morte, houve uma lesão corporal. Então, em princípio, a gente poderia pensar na hipótese de que o sujeito deveria responder por dois crimes. Por exemplo, a lesão corporal e, em seguida, o homicídio. Mas isso não pode acontecer. Na verdade, este é um exemplo de um conflito aparente de normas. Este agente deve responder única e exclusivamente pelo crime fim, ou seja, pelo homicídio. Na verdade, não há um conflito. Esse conflito é apenas aparente, ele não existe. O conflito aparente de normas fundamenta-se no princípio da coerência sistemática e na proibição do bis in idem, naquela ideia de ser o agente punido duas vezes pelo mesmo fato. Decorre da unidade do ordenamento jurídico. Para solucionar o conflito aparente de normas, nós temos critérios, mas também temos pressupostos. Os pressupostos para a existência do conflito aparente de normas são, primeiro, a unidade de fato. O fato deve ser único. Como no exemplo que há pouco eu citei, o caso do homicídio. O fato é único. Um único fato correspondente a uma única violação verdadeira, real de lei. E, além de termos um único fato, o segundo pressuposto é a pluralidade de normas com aparente aplicabilidade ao mesmo fato. Repito, aparente e não real aplicação ao mesmo fato. Como critérios para a solução do conflito aparente de normas, nós temos basicamente três princípios, três regras. O primeiro princípio é o princípio da especialidade. Ele parte do pressuposto de que a norma especial afasta a norma geral. Uma norma é considerada especial em relação a outra geral quando contém todos os elementos da norma geral, acrescidos de mais um ou alguns outros que nós denominamos de elementos especializantes. A regra, como eu disse, é que a norma especial ela vai afastar a incidência da norma geral se entre elas existir uma relação de especialidade. Isto vai evitar o bis in idem. Por exemplo, nos crimes comuns lá do Código Penal, homicídio e homicídio qualificado. O homicídio simples é matar alguém. O homicídio qualificado, ele se qualifica por inúmeras situações, formas de execução, por exemplo. Então, se alguém matar com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou qualquer outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum, ele vai responder não pelo homicídio simples, mas sim pelo homicídio qualificado, que contém as normas especializantes. Então, a norma especial, homicídio qualificado, afasta a incidência da norma geral, que é o homicídio. Isso acontece, por exemplo, quando estamos falando do mesmo tipo penal, entre o tipo principal e o tipo derivado. Isso acontece, por exemplo, também no homicídio e no infanticídio. Infanticídio é quando a mãe mata o próprio filho durante ou logo após o parto, porque ela está no estado puerperal. O infanticídio nada mais é do que um homicídio, mas com alguns elementos especializantes. É matar o próprio filho, é durante ou logo após o parto e a mulher tem que estar no estado puerperal. Então, nesse caso, eu não aplico o homicídio, artigo 121, aplico o artigo 123. Bom, mas como é que isso se aplica, o princípio da especialidade?
no direito penal tributário. Nós temos uma relação possível de especialidade nos crimes tributários entre os crimes tributários, por exemplo, o estelionato. O estelionato ele é geral, porque a característica essencial dos crimes tributários, especialmente os previstos no artigo 1º da Lei 837 de 1990, é a fraude. E o estelionato também se reveste dessa característica. Então, se o sujeito induziu em erro a União para suprimir, reduzir tributo e etc., isso seria, em tese, estelionato. Mas por que eu aplico a norma do crime tributário? Por quê? Porque ela é especial em relação ao estelionato, que é geral. E a regra, que é a norma especial, afasta a norma geral. O outro, segundo critério para a solução do conflito aparente de normas é o critério o princípio da subsidiariedade. Por esse critério, a norma principal, há uma relação entre norma principal e norma subsidiária. A relação entre norma primária e subsidiária, quando elas descrevem graus distintos de violação do mesmo bem jurídico, e a infração definida pela norma subsidiária é de menor gravidade. A regra é que a norma principal exclui a aplicação da norma subsidiária. A subsidiariedade também ela pode ser expressa ou tácita. Um outro critério que pode ser apontado como último critério de solução do conflito aparente de normas é o critério ou princípio da consunção. Por esse critério, quando um crime é meio necessário ou uma fase normal de preparação ou de execução de outro crime, ele ficará por este absorvido. Eu puno só pelo crime fim. É o exemplo que há pouco que eu citei do crime de homicídio e lesão corporal. Então, a lesão corporal é um meio necessário, é um meio necessário para causar a morte. Por esse motivo, eu só vou punir o crime fim. A norma conjuntiva exclui, em resumo, a aplicação da norma conjunta. O exemplo que eu acabei de citar é esse, e no caso dos crimes contra a ordem tributária, a gente pode pensar no seguinte, do sujeito que, por exemplo, falsifica recibos para apresentar na declaração de imposto de renda. A falsificação de documento é um crime, nesse caso, que pode ser entendido, é um entendimento, como um crime meio para a sonegação fiscal. Deve ser absorvido e eu devo punir apenas pelo crime tributário. Né? Ou seja, o crime conjuntivo é o que absorve o de menor gravidade. O crime conjunto é o crime que é absorvido. No direito penal tributário, eu vou citar um exemplo que é muito comum e que acaba sendo resolvido por esses critérios ou conflitos aparentes de normas e por esses critérios que eu apresentei. Então, o sujeito, ele compra recibos. O recibo é emitido por uma pessoa, um dentista, um médico, um fisioterapeuta, e esses recibos são emitidos e são idôneos do ponto de vista físico, mas o serviço não foi prestado, perfeito? Aí ele apresenta a sua declaração de imposto de renda e deduz lá o valor do tributo, alegando que teve essas despesas médicas, perfeito? Aí, de repente, a Receita desconfia, faz o cruzamento de dados, pede o sujeito para apresentar os recibos. Aí ele apresenta os recibos e a Receita descobre que, na verdade, esses recibos são falsos. Nesse caso, a gente poderia pensar nos seguintes crimes. Primeiro, uso de documento falso. No momento que a Receita o convidou para apresentar os recibos comprobatórios das despesas médicas e ele apresentou esses recibos, você pode dizer que ele usou um documento falso. Nós podemos pensar também na hipótese de falsidade ideológica, crime de falsidade ideológica. O que é a característica do crime de falsidade ideológica? A característica do crime de falsidade ideológica é porque o crime, o documento que o sujeito usa, ele é fisicamente verdadeiro, mas o conteúdo que ele representa é falso. O recibo, como eu citei há pouco, é um recibo que fisicamente ele é verdadeiro. A pessoa que assinou é dentista, é médico, é fisioterapeuta, etc. Então, ele é fisicamente verdadeiro, mas o conteúdo que ele representa, a prestação de serviço, é falsa, porque o serviço não foi prestado. Então, até então, nós temos, em princípio, a hipótese de dois crimes. O crime de uso de documento falso e o crime de falsidade ideológica. Poderia ainda se pensar no terceiro crime previsto no Código Penal, do estelionato. Usou desses recibos para enganar a União, para iludir em erro, para induzir em erro a União e, através disso, receber ou não pagar ou até mesmo receber restituição. Bom, na minha opinião, isso é muito debatido no âmbito dos tribunais, há entendimentos diferentes, mas na minha opinião, segundo a minha concepção, é muito bom que se deixe isso claro, esse sujeito praticou apenas um crime tributário.
Primeiro, o falso ideológico, a falsidade ideológica e o uso de documento falso foram os meios para enganar. Então, eles são absorvidos pelo critério da conjunção, pelo crime fim, que é o estelionato. Então, se fosse aplicar algum crime, qual o crime que nós aplicaríamos? Um único crime, o estelionato, porque o documento falso, a falsidade ideológica foram meios para serem utilizados para enganar a União. Então, seria estelionato. Só que entre o estelionato e o crime tributário, há uma relação de especialidade. Ou seja, o crime tributário, previsto no artigo 1º da Lei 837 de 90, ele é especial em relação ao crime de estelionato e pode ser também especial em relação ao crime de documento falso, enfim. Então, por esse motivo, ele vai afastar o estelionato e eu tenho o crime tributário. Então, eu iria, nesta hipótese, aplicando os conflitos, as regras do conflito aparente de normas, eu teria apenas um único crime. Qual? O crime contra a ordem tributária. Detalhe, se for crime contra a ordem tributária, aí nós podemos ter as hipóteses de suspensão da pretensão punitiva pelo parcelamento do tributo e até mesmo a hipótese de extinção de punibilidade pelo pagamento. Já nos crimes previstos no Código Penal, que eu citei, uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato, isto não é permitido, isto não é possível. A gente tem observado algumas decisões que não concordam muito bem com isso e às vezes o Ministério Público denuncia, a denúncia é recebida pelos crimes previstos lá no Código Penal. Enfim, na minha opinião, há um único crime tributário. Agora nós vamos falar dos crimes tributários previstos na Lei 837/90, dos crimes contra a ordem tributária previstos nesta lei. Nós vamos falar do artigo 1º, depois fazer um comentário sobre o artigo 2º e logo em seguida sobre um comentário breve sobre o artigo 3º. O artigo 1º da Lei 837/90 traz a hipótese mais comum dos crimes contra a ordem tributária. Ele diz que constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social, ou qualquer acessório, mediante alguns comportamentos. E a lei elenca esses 5 comportamentos em que o sujeito pode praticar e que configurará um crime contra a ordem tributária, em virtude da supressão ou redução do tributo. Eu vou deixar para vocês os slides para vocês observarem quais são esses comportamentos. Qual é o bem jurídico e os sujeitos que podem praticar o delito previsto no artigo 1º da Lei 837/90? O bem jurídico protegido nos crimes contra a ordem tributária, no artigo 1º, é o erário, ou seja, é o patrimônio da fazenda pública. Sujeito ativo desse crime, quem pode praticar esse crime é o contribuinte, ou o responsável que praticar qualquer uma daquelas 5 condutas que estão elencadas, descritas lá no tipo penal. Agora, sujeitos passivos desse crime, nós temos 2. Diretamente é o Estado. Agora, indiretamente, nós podemos atribuir, considerar como sujeito passivo também a sociedade. A tipicidade objetiva e subjetiva. Os comportamentos estão ali elencados. A conduta descrita no caput do artigo 1º, isso é importante de pensarmos e refletirmos, consiste em, como eu disse, suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social, e qualquer outro acessório. Há, no referido artigo, 5 incisos, em que se destacam as várias modalidades em que isso pode ocorrer. O entendimento da doutrina é que só haverá crime contra a ordem tributária se o agente realizar qualquer uma das 5 condutas ali citadas. Não é suficiente, em resumo, suprimir ou reduzir tributo. É imprescindível que essa supressão ou redução tenha advindo de um comportamento anterior fraudulento elencado em um daqueles 5 incisos que nós apresentamos no slide. O substrato dos crimes contra a ordem tributária é, em geral, a fraude. Este é o substrato, tem que ter a fraude. Agora, a tipicidade subjetiva, isso é muito importante, é representado pelo dolo, direto ou eventual. Esse crime não admite a modalidade culposa, como não admitem os crimes contra a ordem tributária. Só se admite na modalidade dolosa. O artigo 2º da Lei 837 de 1990 diz que também constitui crime da mesma natureza fazer declaração falsa, omitir declaração, deixar de recolher no prazo legal, etc. O slide também eu vou deixar para que vocês observem quais são os comportamentos que se proíbem aí no artigo 2º da Lei 837 de 1990.
Algumas considerações iniciais em relação ao artigo 2º da Lei 837 de 90. As condutas tipificadas nos 5 incisos desse artigo, que eu acabei de deixar o slide, devem ser complementadas pelo caput do artigo anterior, do artigo 1º da Lei 837 de 90. São crimes de mesma natureza, no sentido de que também constituem crimes contra a ordem tributária. Os comportamentos elencados aqui no artigo 2º são considerados de menor gravidade. Tanto é que a pena é muito menor. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Segundo a doutrina, os delitos tipificados aí no referido artigo 2º são considerados como crimes ou delitos de mera conduta. Ou seja, basta o comportamento, basta a conduta. São condutas ilícitas praticadas no momento do lançamento. O bem jurídico protegido neste crime também é o erário, patrimônio da fazenda pública. Sujeito ativo é o contribuinte ou o responsável que praticar qualquer uma das condutas descritas no tipo. E sujeito passivo diretamente é o Estado e indiretamente a sociedade. A tipicidade subjetiva é o dolo. O crime exige também o dolo. Como eu disse, essa é a tendência dos crimes contra a ordem tributária, o dolo direto ou eventual. No inciso 1, exige-se um elemento subjetivo especial do injusto. Observem, trata-se de um especial fim de agir, qual seja a evasão total ou parcial dos tributos. O último artigo que nós vamos tratar agora aqui na Lei 837 de 1990 é o artigo 3º. Este crime, o artigo 3º, é considerado como um crime próprio, porque eles só podem ser praticados por funcionário público. Então, assim como o peculato, o crime do artigo 3º considera-se um crime próprio, porque esse crime exige uma qualidade especial, essencial do sujeito ativo. Qual é essa qualidade, qual é essa condição? Ser funcionário público. Então, os comportamentos que se proíbem no artigo 3º são direcionados a essas pessoas, os funcionários públicos. Então, lá diz que constitui crime funcional contra a ordem tributária, além daqueles que são previstos no Código Penal, alguns outros comportamentos. Eu também vou deixar o slide para que vocês tenham a oportunidade de observar quais são os comportamentos que se proíbe aí no artigo 3º. Algumas questões importantes. Esse crime, como eu já tive a oportunidade de antecipar, são crimes próprios. Os crimes contra o sujeito ativo podem ser crimes comuns, próprios ou de mão própria. Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, não se exige uma qualidade, uma condição especial do sujeito ativo do crime. Os crimes próprios são aqueles que exigem uma qualidade, por exemplo, ser funcionário público, que é o caso que estamos tratando. E temos também, por fim, os crimes de mão própria, que só podem ser praticados por determinadas pessoas naquela situação individualmente considerado. Exemplo típico de um crime de mão própria no Código Penal é o crime de falso testemunho. Aqui, no artigo 3º da Lei 837 de 90, as figuras lesivas à ordem são novas figuras lesivas à ordem tributária. É importante dizer o seguinte: se a conduta irregular do funcionário público acarretar o não pagamento do tributo, ele responderá, por força do princípio da especialidade que nós já tivemos a oportunidade de discutir, responderá por esse tipo penal. Esse tipo não afasta também, o próprio caput diz isso muito claramente, a caracterização de outros crimes praticados por funcionários públicos e que estão previstos no Código Penal. Eles não se excluem. O bem jurídico protegido também é o erário, ou seja, o patrimônio da fazenda pública. O sujeito ativo é o funcionário público ou a pessoa a ele equiparada. Os sujeitos passivos desse crime geralmente é o Estado, indiretamente a sociedade. E esse crime também, a tipicidade subjetiva, é representada pelo dolo, direto ou eventual. Exige-se, além do subjetivo, o elemento subjetivo especial do injusto, que é a vontade de acarretar o pagamento indevido ou inexato do tributo. Em relação à Lei 8.137 de 1990, são esses os tipos penais. Agora eu vou falar de um crime correlacionado, que não está previsto lá na Lei 837, mas é considerado como um crime contra a ordem tributária. Trata-se do crime previsto no artigo 334 do Código Penal, o famoso crime de contrabando ou descaminho.
o artigo 334 do Código Penal traz esta figura e, embora não esteja na lei de crimes contra a ordem tributária, é considerado como crime contra a ordem tributária. Eu vou deixar aí também o slide para que vocês tenham a oportunidade de perceber quais são os comportamentos, as condutas que se proíbem nesse tipo penal. Algumas considerações iniciais são importantes em relação ao crime de contrabando ou descaminho. Ainda que se insira tal crime no título do Código Penal que trata dos crimes contra a administração pública, não é este o melhor entendimento. Em primeiro lugar, porque a localização topográfica do descaminho dentre os crimes contra a administração pública deriva de uma opção legislativa que data de 1940, quando da entrada em vigor do nosso atual Código Penal. Nesta época, não havia uma completa legislação extravagante, adequada a receber a tal proteção jurídica, ou seja, crimes contra a ordem tributária. Em segundo lugar, o tipo penal de descaminho, na segunda parte, está previsto na segunda parte do artigo 334 do Código Penal, apresenta como núcleo do tipo a ideia de iludir pagamento de impostos. Em quase tudo, isso se assemelha ao caput do artigo 1º da Lei 837 de 1990. Relembre-se que lá diz suprimir ou reduzir tributo, contribuição social ou qualquer acessório. Não se trata de mera coincidência legislativa, mas de um sério indício de que, naquele delito, não se assume como bem jurídico a administração pública. Ao contrário, e como a legislação é extravagante, assim como a legislação prevista na Lei 837, o crime de descaminho, no crime de descaminho, protege-se a ordem tributária, protege-se o erário. Certo é que esse delito tem como bem jurídico a ordem tributária. Quanto a isso, não há dúvida. E não a administração pública. Esse é o entendimento já afirmado no âmbito da melhor doutrina e da jurisprudência. Agora, é importante também fazer essa distinção daquilo que se considera como contrabando e aquilo que se considera descaminho. Contrabando é a importação ou a exportação de mercadoria que é proibida por lei. Já o descaminho é o emprego de fraude utilizada para burlar o pagamento de tributos aduaneiros. Esta é a distinção. Isso é muito importante. Bom, qual é o bem jurídico e os sujeitos do delito do crime de contrabando e descaminho? No crime de contrabando, delito de contrabando, o bem jurídico protegido é o prestígio da administração pública, aí pode ser a saúde, a segurança e etc. Já no delito de descaminho, como já tivemos a oportunidade de falar há pouco, o bem jurídico protegido é a ordem tributária, é o erário, é o patrimônio público. Sujeito ativo desse crime pode ser qualquer pessoa, não se exige nenhuma qualidade, ser funcionário público, etc. E sujeito passivo, diretamente é o Estado, e indiretamente pode ser considerado a sociedade. Este crime tem como tipicidade subjetiva, ou seja, a exigência do dolo, que a vontade e consciência direcionada à importação ou exportação de mercadorias proibidas ou à fraude no recolhimento de tributos. Existe também um elemento subjetivo especial do injusto, que é a vontade de acarretar o pagamento indevido ou inexato do tributo. Agora nós vamos falar dos crimes previdenciários. Nós temos no Código Penal 2 crimes previdenciários. O primeiro deles é o crime de apropriação indébita previdenciária. Esse crime está previsto no artigo 168-A do Código Penal. Esse crime se caracteriza pela conduta de deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. O caput do artigo tem esta redação. E ela também diz que nas mesmas penas incorre quem recolher no prazo legal, contribuição ou outra importância, enfim. Eu vou deixar também aí no slide o texto do artigo para que vocês tenham a possibilidade de avaliá-lo. Algumas questões importantes sobre esse crime. Primeiro, o que caracteriza a apropriação indébita? E aí, via de consequência, o que se considera apropriação indébita previdenciária? A apropriação indébita tem como característica essencial que o agente que pratica esse crime, ele tem a posse lícita do bem e ele inverte esta posse. Essa é a característica essencial da apropriação indébita. Aqui, o sujeito, o contribuinte da contribuição social, o que ele faz? Ele recolhe do funcionário e se apropria dessa contribuição. Não repassa
a União. O responsável tributário, agindo na condição de agente de retenção da contribuição social, ele recolhe dos seus funcionários, mas ele não repassa os valores à Previdência Social. Então, ele tem talvez a posse, ele tem a posse ilícita e deixa de passar. Então, ele não repassa os valores à Previdência Social ou deixa de recolher a contribuição social quando tem que recolher, ou ele deixa de pagar determinados benefícios ao segurado quando ele tem a obrigação de pagar. Esta é a característica da apropriação indébita previdenciária. O bem jurídico e sujeitos do delito. Bem jurídico protegido neste crime é o patrimônio da Previdência Social. O sujeito ativo é a pessoa que tem com o INSS um vínculo que o obriga a repassar ou a recolher a contribuição social ou a pagar o benefício ao segurado. O sujeito passivo é o Estado. E esse crime também exige dolo, não admite ser a modalidade culposa. E o último tipo penal que nós vamos tratar agora é o crime previsto no artigo 337-A do Código Penal, a famosa sonegação de contribuição previdenciária, que se caracteriza pela supressão ou redução da contribuição social previdenciária ou qualquer acessório. Esse crime pode ser praticado através de inúmeras condutas. Também vou deixar aí no slide o texto do artigo 337-A do Código Penal para que os senhores tenham a oportunidade de examinar o texto do artigo. É importante, dentro desse tipo penal, diferenciarmos sonegação e fraude fiscal. Na sonegação, o agente objetiva fazer com que o fisco não tome conhecimento do fato gerador da contribuição social previdenciária. Já na fraude fiscal, o agente objetiva impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador. No crime de sonegação de contribuição previdenciária, o bem jurídico protegido também é o patrimônio da Previdência Social. E o sujeito ativo desse crime é o empresário individual, ou o contador, ou o diretor financeiro, etc. A obrigação previdenciária dirige-se ao empregador. Essa obrigação dirige-se especificamente a esse empregador. E o sujeito passivo é o Estado, pode ser considerado como sujeito passivo desse delito. Exige-se também neste crime o dolo, que é a vontade e consciência de suprimir ou reduzir a contribuição social previdenciária ou qualquer outro acessório. Bom, esta é a aula de hoje. Desejo a todos bons estudos. Segue aí as referências bibliográficas da aula de hoje e eu me coloco mais uma vez à disposição de todos dentro do ambiente virtual.